Olá, boa tarde. Que a graça e a paz de Cristo Jesus seja abundante na sua vida. Isaías capítulo 1, versículo 9, nos diz assim: Se o Senhor dos Exércitos não tivesse poupado alguns de nós, já estaríamos como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Isaías é precedido aqui por um lamento do próprio Deus e seguido também por este lamento. Deus, ele lamenta e chama a criação, toda a criação, céus e terra como testemunha. No versículo 2 ele diz: Ouçam, ó céus, escute, ó terra, pois o Senhor falou, criei filhos e os fiz crescer, mas eles se revoltaram contra mim. E aí no versículo 3 a coisa se torna um pouco mais dramática, quando ele compara, então, os seus filhos, o povo da sua aliança, Israel, ao boi. Ele diz que o boi é capaz de reconhecer o seu dono, mas os filhos de Israel, o povo da aliança, não o compreende, nada compreende, não o conhece, não sabe qual é a sua vontade. Ele diz que o jumento também conhece a própria manjedoura, a manjedoura do proprietário, do dono. Mas Israel não o compreende, não sabe qual é a vontade do seu Senhor. É interessante, irmãos, nós entendemos que o problema de Israel também é o nosso problema. O problema de Israel é descrito no verso 4, quando ele diz: "A nação pecadora, povo carregado de iniquidade." Então, o problema de Israel é o pecado. Israel fora resgatado por Deus, formado por Deus a partir da aliança com Abraão. Abraão, que andou com Deus em obediência, em temor, um homem que recebeu o título de amigo de Deus. Ele foi o exemplo, o esteio para o seu povo, as bases para os seus sucessores, para que todos os seus filhos e filhos dos seus filhos e assim por diante pudessem descansar na promessa que Deus, o Deus único, o Criador dos céus e da terra, havia feito a ele. Contudo, meus irmãos, Deus pediu para que Abraão fosse perfeito. E a ideia de perfeito é adequar-se à vontade de Deus, andar com Deus, estar pronto a andar com Deus, ser santo como Deus o é. Não perfeito dentro de um aspecto moral apenas, mas mesmo quando moralmente extraviarmos, devemos sempre voltarmos, arrepender, temer a Deus, reconhecer que se nós não estivermos próximo dele, ligado a ele, nós não conseguiríamos ou não conseguiremos andar. O pecado é a grande ameaça, sempre foi. O pecado destruiu a humanidade. O pecado arrancou os nossos pais, primeiros pais, do jardim da comunhão com Deus. E o pecado continua destruindo as alianças que Deus faz conosco, maculando. O pecado nos torna, irmãos, blasfemos, nos torna insensíveis a Deus. O pecado nos torna insensíveis e cegos para não sermos capazes de compreender até mesmo o salário que ele nos traz, que é a morte. O salário do pecado é a morte. Meus queridos, Deus está pasmo. Deus está pasmo como um povo que conheceu a sua salvação, como um povo que conheceu as suas mãos, conheceu o seu amor, o seu cuidado, fora capaz de dar as costas para ele.
E mesmo em meio à colheita miserável de desgraças por ser produto das suas iniquidades, Israel não tinha sensibilidade de voltar-se para Deus, como que o seu sofrimento fosse causado por Deus e não por suas próprias escolhas. Quanto mais sofriam, mais obstinados para o mal, esse povo seguia, continuava. Meus queridos, Deus descreve aqui, o profeta Isaías, claro, aqui sendo usado por Deus, descreve o estado de miséria, o estado de decadência que esse povo já se encontrava. E descreve o teor da ameaça que Deus estava trazendo para esse povo, se eles continuassem, ou se este povo continuasse em desobediência a Deus, traindo a aliança de Deus. Contudo, eles continuavam cegos, insensíveis à voz de amor de Deus. Deus, como um pai, chamava um filho ingrato ao arrependimento, como um noivo que havia conquistado e amado profundamente a sua noiva e depois com ela contraído um casamento, uma aliança, agora se vê traído, se vê vilipendiado pela sua amada. Mas mesmo assim ele não deixa de amar e admira e pasma-se por ver a infidelidade dessa amada. Por que eu estou falando isso? Porque em todo o tempo, como eu já afirmei antes, o pecado ele é destrutivo, o pecado é traidor, o pecado é e sempre será o principal problema da humanidade. O pecado é que atrapalha as nossas relações. O pecado ele está em todas as camadas, em todos os ciclos de convivências. O pecado está gerando problemas profundos na relação entre pai e filhos. O pecado está gerando problemas profundos na relação entre marido e mulher, entre cônjuges. O pecado está destruindo a sociedade. O pecado é a causa dos profundos e insolúveis problemas sociais. O pecado sempre será a maior desgraça da humanidade, até que Deus destrua o pecado. Mas antes que o Senhor destrua totalmente, aniquile totalmente o pecado, Ele nos chama a guerrear, a vigiar, a pelejar, a lutar contra o fascínio do pecado. Por que cedemos, meus irmãos, ao pecado, sabendo que ele, apesar de doce aos nossos lábios, ele será veneno para a nossa alma? Por que somos tão fascinados por tudo o que é pecaminoso? Somos atraídos pelas nossas concupiscências e ela grita em nosso ser, mesmo sabendo que o fim é trágico, mesmo sabendo que não precisamos dele, o queremos, mesmo sabendo que ele nos destruirá implacavelmente depois de cedermos à sua volúpia, à sua sedução. Nós, assim mesmo, insistimos em andar com ele, em caminhar para ele. O Senhor disse para Caim, antes que ele cometesse o primeiro homicídio, a maior agressão ao semelhante a Deus, aquele que é a imagem e semelhança de Deus, o ser humano, antes dele matar o seu próprio irmão, Deus diz, olha, o pecado jaz à porta, ele está à espreita, está à porta, cabe você dominá-lo. Então, meu irmão, minha irmã, nesse momento, você que me ouve, eu digo para você a mesma coisa. O pecado está à porta. Quanto mal o pecado já te fez?
Lembra um pouquinho do passado recente, o passado longínquo. Tenta lembrar o quão destruidor, o quão terrível tem sido o pecado em sua vida. E todas as vezes que você tem pecado, Deus tem te levantado, Deus tem te perdoado, e você às vezes até faz promessas de fidelidade. Mas por que sermos tão fascinados e sermos tão tolos em voltar a acreditar que o pecado nos trará alguma coisa boa? Não. Deixemos todos os embaraços, como diz o autor aos Hebreus, deixemos todos os embaraços que nos impedem de correr essa corrida que nos está proposta, meus irmãos. Deixemos todos os embaraços que nos impedem de andar com Deus, nos impede de andar com Deus, nos impede de seguir essa marcha triunfante para os céus. É um caminho difícil, é o caminho da renúncia, do negar a si mesmo, de tomar a cruz, de entrar pela porta estreita, de andar pelo caminho estreito, o caminho da obediência, o caminho de relutar-se, de voltar-se, de tornar-nos inimigos do pecado. Mas é o caminho de vitória, é o caminho da vida, é o caminho da paz. Busquemos nesse momento a paz com todos e a santificação. Sem a santificação ninguém verá Deus. E se vivemos a paz com quem quer que seja, sem santificação, será uma paz mentirosa, uma paz manipuladora, uma paz fingida, uma paz para a morte. Vivamos, meus irmãos, com a nossa consciência atrelada no Senhor. Confessemos a Ele nesse momento os nossos pecados. Confessemos a Ele nesse momento os nossos enganos. O Senhor disse para Israel: basta, eu não quero mais sacrifício de vocês. Eu não quero mais ofertas de vocês. Eu não quero mais holocaustos de vocês. Até mesmo aquilo que deveria ser algo agradável a mim, que é o incenso de vocês, que deveria subir às minhas narinas como um cheiro suave, está fedendo as minhas narinas, está me causando náusea. Meus irmãos, que possamos compreender isso. Não podemos estar na presença do Senhor e vivendo uma vida de pecado, de miséria, e trajando a roupa do pecado, da miséria, das imundícias, apresentando-nos ao Senhor de forma a causar nojo nele. Ele diz no versículo 5, por que haveria de continuar a ser castigados? Porque insistem na revolta, a cabeça toda está ferida, todo o coração está sofrendo. Da sola do pé ao alto da cabeça não há nada são, somente machucados, vergões, ferimentos abertos, que não foram limpos, nem enfaixados, nem tratados com azeite. Por que continuar sofrendo? Por que continuar sendo castigado por consequência dos pecados e insistir neles? Isso é uma loucura. Isso é uma loucura. É por isso que Jesus compara aquele que vive inconsequentemente, aquele que vive uma vida de pecado, ao louco, nécio, louco, que não entende as implicações de uma vida de pecado, não entende e não querem compreender que o pecado nos levará à destruição, ao sofrimento, às ruínas, à morte. Santifica-te, porque Deus trará grande gozo a você. Deus trará grande gozo a você. O Senhor, depois de mostrar para Israel sua miséria e as consequências das suas más escolhas, Ele convida o seu povo a arrepender-se. Ele diz no versículo 15 em diante: quando vocês estenderem as mãos em oração, esconderei de vocês os meus olhos, mesmo que multipliquem as suas orações, não as escutarei. As suas mãos estão cheias de sangue. Não adianta, irmãos, queremos viver uma vida espiritual se não estivermos limpos diante de Deus.
Como disse o salmista, quem entrará no teu santuário, Senhor? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração. Meus irmãos, o Senhor então admoesta a partir do verso 16. Lavem-se, limpem-se, removam as suas más obras para longe da minha vista. Parem de fazer o mal, aprendam a fazer o bem, busquem a justiça, acabem com a opressão, lutem pelos direitos do órfão, defendam a causa da viúva, seja justo, não queiramos enriquecer ou tomar proveito do bem de alguém. Muitas vezes nós somos tão mesquinhos e miseráveis que pessoas que têm muito menos do que nós sofrem por causa das nossas ambições. Queremos nos beneficiar a partir dos outros. Isso é um pecado que ofende ao Senhor. Se queremos servir ao Senhor, se somos do Senhor, precisamos santificar os nossos corações, a nossa consciência, meus irmãos. Venham, versículo 18, vamos refletir juntos, diz o Senhor. Aí Ele dá-nos esperança, Ele diz, embora os seus pecados sejam vermelhos como a escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como a púrpura, como a lã se tornarão, se vocês estiverem dispostos a obedecer. E comerão os melhores frutos da terra, mas se resistirem e se rebelarem, serão devorados pela espada, pois o Senhor é quem fala. Amém, meus irmãos. O que o Senhor pede para nós é isso, lançar para longe dele todas as nossas iniquidades. E para lançar os nossos pecados, as nossas iniquidades para longe de Deus, sem que nós não sejamos lançados juntos com esses pecados e essas iniquidades, é abrir mão deles, é divorciar-nos totalmente deles, tornar-nos inimigos deles, como Deus o é. Que Deus abençoe grandemente a sua vida.